Bom dia, queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos nesta manhã para a nossa devocional, nossa meditação, nosso estudo na palavra do nosso Deus. E hoje eu gostaria de estar juntamente com vocês, estarmos meditando em algo sobre a aliança de Deus conosco. E essa aliança de Deus conosco, ela começa no passado, né? Ela se estabelece ali no passado, através do arco-íris, né? Uma figura que todos nós conhecemos, né? Que todos nós, aqueles que podem ver, já tiveram a oportunidade de estar contemplando, né? Nos dias onde o tempo muda, onde há uma precipitação, né? De chuva ou de chuvisco, e muitas vezes ele aparece e nós temos a oportunidade de contemplá-lo, né? E ele realmente é belo, né? Ele é maravilhoso, ele realmente ele nos chama, né? Muito a atenção, né? E o arco-íris, ele é esse símbolo, né? Da aliança de Deus com o homem. E Deus ele faz essa aliança através do arco-íris com o homem ali após o dilúvio, quando Deus ele diz que não destruiria novamente a terra por intermédio do dilúvio, por intermédio das águas, né? Então este era um sinal visível, né, notável, colocado ali nas nuvens para todos verem, né? E nas Escrituras, quando nós olhamos para a palavra do nosso Deus, nós vemos ali 3 momentos em que esse sinal do arco-íris, ele é visto, né? Ele é contemplado. E eu gostaria de estar mostrando, nós estarmos estudando esses 3 momentos e extrair, né, aqui algumas lições, né, para nossa edificação espiritual. Nós vamos ver, em primeiro lugar, essa manifestação do arco-íris, exatamente em Gênesis 9, de 11 a 13, aonde Deus ele institui esta aliança com o homem. E o arco-íris, aqui em primeiro lugar, ele vem depois da tempestade, né? Ele vem depois do dilúvio, ele vem depois do juízo de Deus. Então o arco-íris ele aparece depois da tempestade. No verso 11 do capítulo 9, Deus ele diz: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, depois de Noé e sua família saírem ali da arca, né, toda a terra estava atingida, né, ela foi atingida pelas águas que vieram de cima, e as águas que brotaram de baixo, né, diz a palavra do Senhor, que inundaram toda a terra. E ali o dilúvio, ele foi o juízo divino, foi o juízo de Deus àquela geração má e perversa, aonde diz que todo o desígnio do coração humano ele estava inclinado para o mal, ele estava corrompido, né? O juízo ele foi universal, né? Ele atingiu todo o planeta, ele atingiu toda a Terra, né? E o dilúvio ele apontava para um juízo ainda maior, ele é uma expressão e ele aponta para um juízo maior, que é o juízo final, né? A consumação de todas as coisas, o juízo final de Deus sobre todos os homens, né? Depois que as águas secaram,
então Deus ele faz uma aliança com Noé e a sua descendência e diz que as águas nunca mais se tornariam em dilúvio para destruir toda a carne. Então o arco-íris, né, ele estaria nas nuvens e ao vê-lo Deus se lembraria, e aqui no sentido figurado, logicamente se lembraria da sua aliança eterna. Ali o arco-íris nos céus como símbolo desta aliança, em que essa aliança eterna, ele diz, entre ele e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra, que ele se lembraria e não destruiria. Aqui nós podemos, queridos, estar aprendendo, né, e isso nos leva a entender que depois de toda tempestade, depois de toda tribulação, depois de toda angústia, sempre vem a bonança. A palavra de Deus, ela diz que o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Depois da morte, sempre irrompe a vida. E mesmo que as circunstâncias elas sejam adversas, elas sejam medonhas, e mesmo que ali a morte ela deixe as suas tristes pegadas, nós podemos ter a convicção de que Deus ele continua no controle do universo, ele continua no controle de todas as coisas. Ele tem ali a rédea da história nas suas mãos e jamais ele esquecerá da sua aliança conosco. O arco-íris ali ele aparece depois da tempestade. Deus ele não poupa, ele não poupa a tempestade, ele não poupa e é natural, e que elas venham e elas virão, muitas vezes elas estão presentes, mas o arco-íris da aliança com Deus, ele sempre aparece, ele sempre está presente, depois da tempestade. Em segundo lugar, nós vemos o arco-íris no meio da tempestade, não só depois da tempestade, mas em meio à tempestade. Nós vemos isso no livro de Ezequiel, quando Ezequiel ele contempla ali a glória de Deus, no capítulo 1, no verso 26 e 28, ele diz: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel aqui, ele tem essa visão gloriosa do trono de Deus e ali do Cordeiro, assentado ali sobre o trono, e ele vê nessa visão o resplendor da glória de Deus, e o aspecto era do arco-íris, que aparece, como ele diz, no dia de chuva. E ao ver o resplendor desta glória de Deus, ele cai ali com o rosto em terra, prostrado em terra. Ele não se sustenta, ele cai, ele se prostra diante da glória de Deus. É impossível ficar em pé, é impossível ficar imune ali à glória de Deus, e ele se prostra com o rosto em terra e ele ouve a voz do Senhor naquele momento que ordena que ele fique em pé.
E diz que no momento que ele fica em pé, diz que o Espírito de Deus o possui. E o Senhor ali o comissiona para pregar a nação de Israel e as nações rebeldes, né? Nações ali sem qualquer temor de Deus. E ele diz, quer essas nações, elas ouçam ou não, ele é ali então comissionado a pregar, né? A estar indo a testemunhar e pregar desse Deus glorioso, da glória desse Deus, da salvação desse Deus. E aqui nós aprendemos, né, que mesmo quando nós estamos ali no miolo da tempestade, quando nós estamos ali no epicentro, queridos, da crise, da luta, da dificuldade, ali nesse momento sendo enviados a cumprir uma missão árdua, difícil, em meio a essas lutas, em meio a essas dificuldades, nos lugares às vezes mais hostis, entre os homens ali mais rebeldes, duros de coração, o símbolo aqui da aliança de Deus, ele pode ser visto, e não depois da tempestade, como nós vemos ali com Noé, mas durante a tempestade. O símbolo da aliança, o arco-íris, da aliança com Deus, em plena tempestade, no meio, no presente, em meio a este momento. Então, o Senhor é aquele que não nos livra da fornalha, não nos livra desse momento mau, mas ele caminha conosco no meio dela. Ele está presente no meio dela. O Senhor não nos poupa da cova dos leões, mas ele está conosco, nos livrando da fúria dos predadores, tapando ali a boca dos leões. O Senhor não nos livra, querido, dos vales da sombra da morte, mas o Senhor, ele caminha conosco nesses vales, em meio a esses momentos nevrálgicos, nesses momentos de amargura, nesses momentos de enfrentamento. Nós não precisamos, por isso, ter medo, Nós vemos aqui a presença da aliança do Senhor conosco, da glória do Senhor, ali através desse arco-íris, Por isso não precisamos temer os homens, não precisamos temer as circunstâncias mais adversas, mais difíceis, mais poderosas e tentadoras que nós podemos estar passando, que se levantam contra nós, porque o Senhor está presente, ele se faz presente no meio delas. E, em terceiro lugar, nós vamos ver o arco-íris de Deus ali antes da tempestade. Nós vemos ele depois, nós vemos ele em meio à tempestade, em meio a essa luta, e nós vemos ele antes da tempestade. Nós vemos isso, nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 4, no verso 3 e 4, onde diz: "E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 anciões assentados neles, 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro." E ele diz: ao redor do trono há um arco-íris, E esse contexto é exatamente quando João ele está exilado ali na ilha de Patmos, uma colônia penal. Ele está no final da sua vida e ele está ali condenado a passar o resto da sua vida em Patmos pela pregação do Evangelho. Ele está exilado. Todos os demais apóstolos, eles já estavam mortos pelo viés do martírio, Todos eles já foram, tinham sido martirizados,
E nesse momento a igreja ela está enfrentando os dias mais tenebrosos da sua jornada, da sua caminhada. Os cristãos, os crentes, estavam sendo crucificados, martirizados, queimados vivos, ali jogados às feras, e o horizonte da igreja que se formava era realmente ali de densas nuvens negras, escuras, contemplando ali uma grande tempestade. E João, isolado ali nessa ilha, com todas as portas da terra fechadas ali para ele, e é neste momento que diz que Deus ele abre uma porta no céu e lhe ordena: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E quando João ele vê aquele que está sentado ali no trono, ele não ousa descrevê-lo. Tamanha é a glória, tamanho é o resplendor daquele que está sentado ali no trono, o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus. E ao redor do trono, ele vê ali um arco-íris, e no resplendor, o arco-íris está presente, e só depois que João ele contempla o arco-íris é que ele vê ali os relâmpagos, de uma forma reluzentes, estarem se manifestando, e o ribombar ali de trovões, relâmpagos e trovões, mas só depois que ele contempla o arco-íris. E aqui nós aprendemos que antes, queridos, das aberturas dos selos, do toque ali das trombetas e do derramamento das taças da ira de Deus, o Senhor mostra aqui para João que tudo está sob controle. Deus iria manifestar ali o seu juízo. Ele iria derramar as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Mas antes disso, ele mostra ali o sinal, o selo da sua aliança com a sua igreja, ali com os seus filhos, através do arco-íris no trono de Deus. Deus, ele mostra ali para João que ele não deveria, a igreja não deveria estar temendo com relação ao futuro, com o amanhã, com aquilo que ela estava passando diante de tantas dificuldades, de tantas tribulações, de tanto martírio, de tantas perdas, de tantas dificuldades. Ela não deveria estar temendo o futuro, porque Deus, ele está dizendo que ele está ali no futuro. Ele está no futuro. É um Deus que não está somente no passado, no presente, mas é um Deus, ele está presente ali no futuro. Que eles não deveriam estar temendo o desconhecido, porque Deus, ele está no trono, ele está controlando, ele tem as rédeas da história, ele tem as rédeas das nossas vidas, do nosso futuro, do nosso amanhã nas suas mãos, demonstrado ali sobre a figura do arco-íris. E nós não temos que estar temendo as tempestades, porque o arco-íris de Deus, da aliança de Deus, já ali ele tem contemplado antes, antes que as tempestades elas cheguem. Deus ele está presente, que realmente o nosso coração ele descanse nessa fidelidade de Deus, que ele descanse na aliança do Senhor que ele tem conosco, a aliança do Calvário, a aliança ali da cruz, a aliança que ele diz que é a eterna e absoluta final aliança, não é mais a aliança
simbolizada ali pelo arco-íris, né? Mas agora a aliança que foi consumada através do seu sangue, através da sua vida ali na cruz do Calvário. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer descansar nessa fidelidade. Vamos estar orando. Pai de toda glória, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da aliança. O Senhor é um Deus de aliança, ó Pai, para com os teus filhos. Para aqueles, ó Deus, que o temem, para aqueles que foram chamados, para aqueles na qual foram revelados, ó Deus, essa aliança de sangue, essa aliança eterna, essa aliança que nos faz, ó Pai, descansar, ó Deus, antes, durante e depois, ó Pai, em todo o tempo, ó Deus das nossas vidas. Seja, ó Deus, na alegria, seja em meio às dificuldades, seja, ó Pai, diante das intempéries, ó Deus, que muitas vezes estão, ó Deus, para vir, nós estamos seguros, nós estamos alicerçados, nós estamos embasados, nós estamos firmados nessa aliança do Senhor para com as nossas vidas. E nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus, por ela, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que manifesta a tua glória, a tua fidelidade, ó Deus, para com as nossas vidas, para com os teus filhos, para com a tua igreja, ó Pai, ó Deus, em todo o tempo. Para a glória e louvor do teu nome que nós oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e tenha um restante de dia abençoado na presença do Senhor.